O que acontece quando uma nação inteira começa a prosperar dentro de outra? E se essa prosperidade for vista como uma ameaça mortal? A história dos filhos de Israel no Egito não é apenas sobre um povo escravizado. É sobre poder, medo e principalmente controle. Será que estamos tão distantes dessa realidade quanto pensamos? Prepare-se para descobrir que a libertação dos filhos de Israel e a luta espiritual que vivemos hoje estão mais conectadas do que você imagina. É justamente nesse ambiente de terror que uma figura inesperada emerge, trazendo consigo a promessa de libertação. Tudo começa com José, o filho de Jacó, também chamado Israel, sendo vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ele foi levado ao Egito, onde, apesar das extremas dificuldades, Deus o elevou a uma posição de destaque. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, governando ao lado do faraó. Quando uma grande fome atingiu a terra de Canaã, onde sua família vivia, seus irmãos foram ao Egito em busca de alimentos. Nesse encontro, José revelou sua identidade e, em um ato de misericórdia, trouxe toda a sua família, incluindo seu pai Jacó, para viver no Egito. Sob a proteção de José, os israelitas encontraram refúgio no Egito e se estabeleceram na região de Gósen, uma área fértil e ideal para a criação de gado. Ali, eles prosperaram e cresceram em número. No início, a relação com os egípcios era pacífica, pois José, com sua posição de realeza, garantia que sua família vivesse em segurança e prosperidade. O Egito se tornou um lugar de proteção para os filhos de Israel, que começaram a se multiplicar rapidamente. No entanto, com o passar dos anos, José e toda aquela geração morreram. Um novo faraó subiu ao poder, e ele não tinha qualquer lembrança dos serviços prestados por José ao Egito. Esse novo governante viu o crescimento dos israelitas como uma ameaça. Eles não eram mais considerados aliados, mas sim estrangeiros que poderiam se revoltar e tomar o controle do Egito. Assim, a nação que uma vez os acolheu começou a temer o número e a força do povo de Israel. Com o crescimento constante dos israelitas, o novo faraó decidiu tomar medidas drásticas para controlar a população. Ele temia que, se os hebreus continuassem a se multiplicar, eventualmente se revoltariam ou se aliariam aos inimigos do Egito em tempos de guerra. Foi então que ele decretou uma política de opressão e trabalho forçado, impondo uma carga pesada sobre o povo de Israel. A vida que antes era marcada por relativa prosperidade e liberdade, agora se tornava uma existência de escravidão brutal. O faraó designou capatazes para subjugar os israelitas, forçando-os a construir cidades-armazém como Pitom e Ramsés, para armazenar as riquezas e suprimentos do Egito. Os israelitas eram obrigados a realizar tarefas exaustivas, sob um calor escaldante e condições desumanas. O trabalho de carregar pedras, fazer tijolos e construir monumentos se tornou o símbolo da opressão egípcia. O objetivo do faraó era claro: enfraquecer o espírito do povo, minar sua força e reduzir seu crescimento populacional. No entanto, mesmo sob tamanha opressão, o povo de Israel continuava a crescer. Quanto mais o faraó tentava suprimir os israelitas, mais eles prosperavam, uma demonstração da intervenção divina em favor do seu povo. Essa fase de escravidão gerou um impacto profundo na identidade dos israelitas. Eles passaram a clamar a Deus por libertação, pois a esperança de dias melhores parecia cada vez mais distante. O sofrimento era intenso e prolongado, mas mesmo assim, Deus não havia esquecido seu povo. A opressão física e emocional a que estavam submetidos prepararia o caminho para um dos maiores eventos de libertação da história bíblica, mas naquele momento a escuridão parecia prevalecer. Diante do crescimento contínuo do povo de Israel,
o faraó decidiu tomar medidas ainda mais extremas. Após perceber que os trabalhos forçados não estavam conseguindo controlar a multiplicação dos israelitas, ele ordenou algo cruel. Todas as crianças do sexo masculino que nascessem deveriam ser mortas. Para implementar essa ordem, ele convocou as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e lhes deu instruções diretas de matar todo menino recém-nascido, enquanto as meninas poderiam viver. O faraó acreditava que, eliminando os homens, o povo de Israel se enfraqueceria, tanto militar quanto socialmente. No entanto, as parteiras, tementes a Deus, se recusaram a seguir essa ordem desumana. Elas sabiam que tirar a vida de inocentes ia contra a vontade divina, e decidiram desobedecer ao faraó. Quando questionadas sobre o motivo de não cumprirem o decreto, elas justificaram que as mulheres hebreias eram fortes e davam à luz antes que elas chegassem, impedindo que os bebês fossem mortos. Esse argumento, embora simples, foi aceito pelo faraó, e a coragem das parteiras salvou a vida de muitos meninos israelitas. A Bíblia relata que Deus recompensou Sifrá e Puá por seu temor a ele, e que suas próprias famílias prosperaram por causa da sua fidelidade. A resistência das parteiras ecoa até os dias de hoje como um exemplo de fé inabalável em tempos de crise. Sua coragem demonstra que, em meio à opressão, é possível se manter firme nos princípios de justiça e bondade. As parteiras se tornaram uma espécie de símbolo de luta espiritual, mostrando que, mesmo em face de forças aparentemente invencíveis, a fé em Deus pode guiar a vitória. A história delas revela que a verdadeira batalha não é apenas física, mas espiritual, exigindo uma confiança inabalável no propósito divino. Frustrado com a desobediência das parteiras, o faraó deu uma nova ordem, ainda mais brutal. Mandou que todo menino hebreu recém-nascido fosse jogado no rio Nilo. Esse decreto impôs um novo nível de terror sobre os israelitas. O faraó agora não contava mais apenas com as parteiras, mas com todos os egípcios, para garantir que sua vontade fosse cumprida. A nação de Israel, uma vez próspera, agora vivia sob uma nuvem de medo e morte. Mesmo sob esse decreto terrível, a providência de Deus já estava em movimento. O desespero dos israelitas não passou despercebido, e em meio à tragédia, uma criança especial nasceu. Enquanto o faraó tentava exterminar os meninos hebreus, Deus estava preparando o libertador, que ele usaria para livrar seu povo. Um bebê seria colocado em uma cesta e deixado à deriva nas águas do Nilo, ironicamente o mesmo rio que o faraó usou como instrumento de morte. Essa criança se tornaria Moisés, o homem que confrontaria o faraó e lideraria os filhos de Israel para fora da escravidão. A história da opressão dos filhos de Israel no Egito não é apenas um relato antigo de um povo escravizado, mas um reflexo das lutas espirituais que enfrentamos nos dias de hoje. Assim como os israelitas foram oprimidos fisicamente, muitos de nós lidamos com formas de opressão emocional, mental e espiritual. O medo, a dúvida e as pressões do mundo moderno podem se parecer com as correntes invisíveis que nos impedem de avançar. Essa batalha espiritual é real e muito influente em nossas vidas, reconhecendo-a ou não. O inimigo tenta nos aprisionar através de circunstâncias difíceis, tentações ou até mesmo pela desesperança. Esse relato bíblico precisa nos ensinar que, mesmo diante da opressão mais intensa, a fé em Deus continua sendo a nossa arma mais poderosa. Assim como os israelitas clamaram ao Senhor e mantiveram sua confiança nele, também devemos fazer o mesmo diante dos desafios espirituais que nos cercam. A atitude das parteiras hebreias, Sifrá e Puá, também oferece um poderoso paralelo para os nossos dias.
Assim como elas resistiram a uma autoridade terrena por temerem a Deus, nós também somos chamados a fazer escolhas corajosas. Muitas vezes, obedecer a Deus requer que resistamos a normas ou exigências da sociedade que vão contra nossos valores espirituais. A fé dessas mulheres não apenas salvou vidas, mas também revelou a força que surge quando se escolhe confiar em Deus, mesmo quando as consequências são imprevisíveis ou perigosas. Essa é a promessa do Senhor para nós hoje. Não importa o quão opressores sejam os desafios espirituais ou emocionais, a intervenção de Deus é real e pode transformar qualquer situação. Agora, pense em como você pode aplicar esse ensinamento à sua própria vida. O que está oprimindo você? O que está tentando controlar suas ações ou sufocar sua fé? Seja qual for a sua luta, saiba que Deus já preparou um caminho para a sua libertação. Faça uma escolha hoje. Decida resistir, decida confiar e deixe Deus guiar seus passos. Continue batalhando e aprendendo mais sobre esses princípios milenares extraídos da Palavra de Deus. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Graça e paz, e que Deus te abençoe.